Seja bem-vindo então ao módulo de gráficos atemporais. Então, vamos dar sequência então no nosso ensino, nos nossos estudos, tá? Vamos entender então um pouquinho o que que é o gráfico temporal, tá? Que é um dos gráficos principais que quando alguém, o iniciante, né, chega na bolsa de valores, os primeiros gráficos que eles vê e vai pesquisar no YouTube, vai fazer o curso e tal, ele se choca com esse gráfico aqui, tá? Vou até expandir um pouco ele, tá? Esse gráfico aqui, ele é um gráfico temporal. Preste atenção, tem o gráfico temporal e o gráfico atemporal, tá? Eu vou explicar primeiro o gráfico temporal, que é o gráfico de candlestick, tá bom? Que a gente pode definir qual é o tempo que eu quero para que cada candle desse, tá? Cada candle desse, tá? Se você é muito iniciante, por favor, faça as aulas para iniciantes, tá bom? No módulo de introdução eu dou a dica lá de quais são as aulas, tá bom? Então volte lá no módulo se você é muito iniciante, tá? Então, se você já sabe, você sabe que isso aqui é um gráfico de candlestick, eu vou até aproximar um pouco mais. Ou seja, essa barra aqui, ó, essa barra aqui é uma barra de candlestick, porém ela é uma barra que ela tem um tempo de validade, tá? Ela tem um tempo de validade. Qual é o tempo? É o tempo que eu defini aqui. Ou seja, eu estou no gráfico de mini índice de 1 minuto. Então, eu digo para o gráfico, né, que eu quero que cada 1 minuto abra um novo candle e feche o candle, né? Então, ou seja, tá? Esse candle ele abre aqui, tá? Ele fechou aqui. Qual foi o tempo que ele demorou para fechar? Abrir entre a abertura e o fechamento dele, tá? É 1 minuto, tá bom? Então, esses gráficos são chamados de gráficos temporais, tá? Qual é a grande dificuldade desses gráficos quando o iniciante está chegando? Cara, estudar uma infinidade de padrões. Uma infinidade de padrões. Aqui, ó. Aqui tem um tipo de padrão, estrela, tá? Aqui já tem um outro padrão, que é uma barra elefante, outra barra elefante, tá? Cara, tem assim, ó, tem mais de 30 padrões. Gente, isso complica a vida do iniciante, tá? É por isso que eu abandonei esse tipo de gráfico, gráfico de candlestick. Podemos colocar aqui também 5 minutos, tá? 5 minutos. Aqui é um engolfo, ó, né? Um engolfo é um padrão muito estudado, tá? Ele engole o candle anterior, tá? Aqui, ó, doji, tá? Outro doji. Gente, é uma infinidade de padrão e cada padrão ele fala uma coisa, tá? Cada padrão aqui, ó, esse padrão aqui é em definição, tá? Tem gente que faz um operacional seguinte, ó. Tem gente que opera dessa forma. Quando tem um doji e vem um próximo candle, ou ele é vermelho, ou se ele for verde, né? No caso aqui a gente utiliza o vermelho para vender e verde para comprar, tá? Você pode colocar a cor que você quiser, tá? Mas normalmente são essas as cores usadas, tá bom? Então, tem um operacional que diz o seguinte, quando dá um doji, que é esse doji assim, doji é o kendo que não tem corpo, né? Pode ser assim, pode ser assim, pode ser assim. Ele não tem um corpo, a abertura e o fechamento dele é no mesmo ponto, no mesmo preço, tá? Agora, né? E daí a segunda regra desse tipo de operação é o próximo candle que abrir e fechar vermelho, né? Você vende. Ou se fechar verde, você compra, né? É um candle de alta ao verde, tá? Então, nesse caso aqui, a pessoa que esperou fechar, vendeu com o stop aqui em cima. Show de bola, tá? Mas, cara, olha quantos dojis dá. Quantos dojis dá no longo do dia. Olha aqui, ó. Daí agora vamos lá, tá? Agora vamos lá. Ó, só desse operacional. Eu não tinha que esperar um doji fechar, esperar o próximo candle fechar. Se ele for verde, eu compro. Então aqui eu compro. E o meu stop está aqui. Olha a violinada que o cara tomou. Violinada não, um stop que o cara toma. E, gente, é stop atrás de stop, tá? E são N operacionais com padrões de candle. Ó o martelo aqui. Show de bola, deu gain, tá? Mas em quantas vezes o martelo não dá o gain? Ó, ou em quantas vezes as estrelas, né? Ó, as estrelas. Vendeu aqui, cara. A ordem foi executada. A ordem foi executada, tá? E voltou contra você, entendeu? Tá? É isso que eu quero quebrar esses conceitos, tá? Por que é tão difícil operar esse gráfico aqui, tá? E leva anos para você ficar bom nesse gráfico, tá? Uh, por causa dessa infinidade de padrão, cara. Tem muito padrão. E outra, tem muito pavio. É um gráfico com muito pavio. Olha, ó, e eu coloquei o gráfico de 5 minutos, tá? Olha só quanto pavio que tem, quanta pedrada que dá.
né? É muito padrão, é muita coisa para complicar a vida do iniciante, é muita regra para decorar. Já o outro gráfico, que é o gráfico atemporal, que ele é atemporal, grave bem, esse gráfico que eu acabei de falar aqui é o gráfico temporal, tá? Ele precisa de tempo para fechar o box, tá? Para fechar o box. Tá? Ou seja, em cada tempo vai fechar um box, em cada tempo fecha um box, em cada tempo fecha um box. Tá? É isso que eu quero que você entenda agora. Ó. Aqui ele levou. Pode ser que aqui, ó, desse ponto até esse ponto, fecharam 50 candles. 50 candles desses, tá? E eu tinha um gráfico de 1 minuto, digamos, aqui configurado, tá? De 1 minuto configurado. Cara, em 1 minuto, cada vez que o tempo de 1 minuto passava, fechava um, fechava outro, fechava outro, fechava outro, fechava outro, tá? Fechava outro, para baixo ou para cima, tá bom? Tanto faz. Então eu tive 50 minutos, tá? Para se criar toda essa região aqui, tá? Sendo que, indiferente do tempo, num gráfico por exemplo, de gráfico de Renko, que é um gráfico atemporal, eu poderia ter só um e dois blocos, tá? E isso traz muita limpeza e nitidez no gráfico, tá? Agora eu vou botar aqui no gráfico de 1 minuto só para fazer uma comparação, tá? Eu vou afastar, tá? Então, esses são os gráficos temporais, se movimentam pelo tempo, tá? Óbvio, né? Tem aqui o tempo, tem a hora e tal. A hora não tem nada a ver com o tempo, gente. Hora é hora, hora é hora. Tempo que eu coloco aqui em cima para mim operar é outra. Então, quem coloca tempo para operar 5 minutos, 1 minuto, 10 minutos, 15 minutos, 30 minutos, 60 minutos e assim vai, né? Opera gráfico de minutos, tá? E que se movimentam pelo tempo. Então são gráficos temporais, beleza? Tá? Gráficos temporais. Agora, quem utiliza esse gráfico aqui, olha a nitidez desse gráfico aqui, tá? E olha quão bagunçado é um gráfico. Agora é a grande diferença, tá? Isso aqui eu vou passar nas próximas aulas também. Eu só estou falando o que é um gráfico atemporal, para você entender a diferença, tá? Então, na próxima aula, nós vamos entender melhor as diferenças dos gráficos atemporais, tá? E esse gráfico aqui, cara, ó, se você vem de um operacional e tal, de gráfico de minuto e tá dando certo, show de bola, cara. Mas se você caiu aqui e você procurou um ensino e mais conteúdo, é porque alguma coisa está acontecendo com você, tá? Porque senão você não ia mais procurar nenhum ensino, você ia ficar no seu setup de gráfico de minuto e tava tudo certo. Mas agora, se você está aqui assistindo essa aula, é porque você está precisando de um auxílio. Então, cara, o que eu vou te orientar? Esquece isso aqui por enquanto, tá? Finaliza toda a mentoria, fica aí 3 meses dentro da mentoria, tá? Fica 3 meses dentro da mentoria, tá bom? Faz os conteúdos, estuda, se dedica. E depois, se você achar, tá? Você achar que esse operacional que eu vou mostrar dentro da mentoria como um todo não for legal para você, você volta lá pro seu setup tranquilo, tá, cara? Mas eu tenho, cara, plena certeza que de uma coisa, que gráfico de minutos traz ruído pro mercado. Olha quanto ruído, tá? Quanto ruído tem aqui, cara? Ó, ó. Quanto ruído? Quanto ruído? Ó, quanto ruído? E olha aqui. Um, 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 um. Não dá para enxergar melhor uma tendência definida do que aqui. Aqui eu boto uma linha de tendência. Olha só. Se o cara pega ou só opera a linha de tendência, ele puxa uma linha de tendência aqui. Tá? Ah, quebrou linha de tendência, vai reverter. Mas olha aqui. Tá? Olha aqui, ó. Aqui foi só um rompimento falso. E ele continuou, entendeu? Aí o caboclo mete uma venda aqui e toma um stop valendo, tá? Porque não entende os movimentos, tá? Então a gente vai ver a diferença agora na próxima aula do gráfico de candlestick, que é esse aqui, tá? Por mais que eu já passei um pouquinho aqui, tá? Mas nós vamos ver mais aprofundado agora, tá? Na próxima aula. Dessa diferença desse gráfico de minutos para o gráfico de atemporal, que nesse caso eu coloquei o gráfico de Renko, tá? Mas nós vamos ver um por um quais são os gráficos atemporais que nós vamos estar passando dentro da mentoria, beleza? Então eu te vejo na próxima aula. Valeu!